Com a gente aqui no estúdio da Rádio Espaço FM, Dr. Rafael Portolacoloda, secretário municipal da administração, está com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Já também o Dr. Felipe Retz com a gente, presidente da Farmed, mas eu já vou começar a acelerar, Coloda. Primeiro te agradecer a gentileza de estar com a gente aqui no estúdio. Boa tarde, Coloda, tudo bem? Tudo bem, Rogério. Conseguiu amigos... descansar? Sim, e amigos ouvintes da Rádio Espaço FM. Sim, tem sido bastante extenuante o ritmo de trabalho de todos, né? Mas é por aí, e o detalhe é o seguinte, aqui não sabe, aqui o prefeito já comentou hoje de manhã, chegou muito tarde o decreto do governo e vocês ficaram... Quase meia-noite, né? Pegaram... Eu até te passei uma... Era perto da meia-noite, quer dizer. Isso. Mas coloca cá para nós, quer dizer, para a população até ficar sabendo, que governo do Estado, não é questão, eu sempre digo, não é questão criticar, mas a questão da realidade... determina a bandeira preta para o estado inteiro e deixou todo mundo coração na mão, todo mundo preocupado. A sexta, eu posso abrir, não posso, o meu segmento está permitido. Aí divulga o decreto perto da meia-noite, depois das 11 da noite, e os prefeitos, enfim, do estado inteiro, as federações, confederações, sindicatos, precisando orientar. E tu não tinha, a gente tinha uma prévia. Mudou alguma coisa assim, mas o oficial não tinha saído. Sim, ficou um pouquinho mais branda do que ela estava antes, né? Pouquinho, né? E, só que isso às vezes causa uma certa confusão, porque as pessoas buscam orientação, as pessoas querem saber o que elas podem ou elas não podem fazer, né? E se a gente tivesse informação antes, porque já tinha sido divulgado isso em data anterior, poderia já publicar o decreto com a vigência a partir de hoje, com uma antecedência, facilitando a organização das pessoas. Por exemplo, assim, o comércio de rua, até ontem, era para fechar. Aí depois, agora liberaram com a possibilidade de teleentrega, né? Então, as pessoas também precisam se organizar para poder ter as pessoas, para ter a modalidade, para ter a organização. E isso veio próximo à meia-noite, né? Esse detalhe da organização não é, eu vou, sabe, em meia hora decidir o que eu vou conseguir fazer na empresa. Mas, Coloda, eu tenho muita pergunta aqui, já tinham chegado perguntas, o prefeito, um fato inédito hoje, o prefeito e o vice receberam as perguntas e eles ligaram para a população e responderam praticamente todas. Isso, exato, as perguntas que foram chegando, o prefeito e o vice, tinha o pessoal do gabinete, a Mirna, o Gabinho, e tinha a doutora Eliane também, né, presente ali na prefeitura hoje de manhã para dar um suporte. Além disso, tem a situação também da... perdão, aqui eu vou... Se é grave, fica à vontade aí. Não, vou baixar o volume aqui que não tinha baixado. Tudo bem. Mas toda a equipe da fiscalização tem trabalhado de noite e agora durante o dia também vão trabalhar. A gente sabe que o número de servidores do município ele não é amplo nesse sentido, né, para dar conta de toda o anseio que eventualmente se tenha nessa questão da fiscalização, mas as pessoas estão fazendo uma fiscalização, primeiramente orientativa, né, e se não há o cumprimento, pode ter e haverão as punições, né, que são cabíveis, porque agora todo mundo sabe que nós estamos numa bandeira preta, estamos vivendo um momento diferente, então a gente pede a colaboração. É importante dizer o seguinte, né? Não é algo que o município de Farroupilha organizou ou determinou. O decreto ele é estadual, ele vem do governo do estado e tudo bem, se pode questionar, né, a questão da medida em si, mas também não é um privilégio do governo do estado do Rio Grande do Sul. Porque o mundo inteiro, quando tem picos do coronavírus, tem que afastar, né? Se observa que quando se afasta, cai a curva e quando junta, aumenta o número de casos. E o que a gente não pode perder pelo caminho são as vidas, né, que a gente pode perder por ter um sistema de saúde que, de repente, não dê conta do que a gente vai precisar. O problema tem sido que o comércio tem sido, digamos, taxado como grande vilão e ele tem que pagar a conta. Não é. Mas o trabalho em si, assim, porque é uma equação que ela tem que ser equilibrada entre a questão da economia, que ela mantém a vida das pessoas, das famílias, né, e a equação também da saúde. Manter esse equilíbrio é extremamente complexo de se fazer. Mas se entende, né, a necessidade das pessoas trabalhar
e acredito que se dependesse da gente, né, o comércio poderia estar trabalhando, porque a gente observa que os lojistas têm tomado muitas cautelas para evitar a disseminação do vírus. Não, aqui é a incoerência que existe. Não pode abrir, o empresário não pode abrir a loja dele, vai ter futebol, mas o futebol profissional só pode isso. Mas a aglomeração da torcida vai ter. Quer dizer, então é incoerência, o transporte público lotado, enfim. Mas Coloda, eu vou ler aqui rapidamente algumas perguntas para ti, Coloda, e vou começar com uma nota que é do Sim de Lojas de Farroupilha e da CDL, e aí vem uma resposta em seguida, que a questão não é o município que decide, mas aí a pergunta que vamos te fazer é se nesse caso aqui ainda há condições. O prefeito comentava hoje, o prefeito Fabiano, que não tem como recorrer uma recomendação também e não vai ter prazo, porque é uma semana, mas tem muita gente com medo que essa semana se transforme em 2 semanas. Os médicos disseram a questão do vírus, no mínimo 2 semanas, as UTIs vão continuar lotadas, mas vou ler aqui, é rápido, o manifesto de repúdio do fechamento do comércio de Farroupilha. O Sim de Lojas e a CDL de Farroupilha sempre se mantiveram a favor da abertura do comércio e vão continuar a sua incansável luta para reverter o fechamento do comércio com bandeira final preta. O nosso comércio está de portas abertas desde o início da pandemia, desde o início portas abertas, implementando protocolos rígidos e seguindo todas as determinações impostas pelo governador do estado, pelo governo do estado, evitando aglomerações, higienizando os espaços, solicitando o uso de máscara e mantendo o distanciamento, ficando claro que não somos o foco da transmissão do vírus. O crescimento no número dos casos coincide com comportamentos de risco adotados fora desses ambientes, com aglomerações, principalmente dos jovens, observadas nos espaços públicos e nos ambientes residenciais. Fica claro que as proibições de não fazer aglomerações não foram o bastante e não houve a fiscalização e orientação necessária para que a população entendesse de fato os riscos e suas responsabilidades. Diante disso, a medida de fechamento do comércio não atinge o foco do problema e ainda coloca em risco a renda, o emprego das pessoas que trabalham no comércio, assim como o encerramento das atividades do comércio, que após um ano de grandes perdas, se vem novamente tendo que fechar as portas. A responsabilidade de um governante é com o todo. A responsabilidade de um governante é com o todo e reforçamos que o Sim de Lojas de Farroupilha e a CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas, entendem que a crise da saúde seja a questão mais importante, sim, mas também é preciso cuidar da saúde dos negócios. O desemprego gerado agrava este cenário. Devido a isto, o Sim de Lojas e a CDL vão continuar buscando alternativas junto ao governo municipal e estadual para que o comércio continue com suas portas abertas. Farroupilha, 26 de fevereiro de 2021, nota divulgada ontem pela direção do Sim de Lojas e pela direção da CDL Farroupilha. Doutor Felipe Reps acabou de chegar aqui. Felipe, boas-vindas. Já vamos entrar colocar na conversa. Coloda está com a gente. Coloda, essa nota do Sim de Lojas para alertar, há condições, Coloda, de reverter alguma coisa? O senhor como advogado, como secretário hoje da administração municipal? Vamos por partes. Primeiro lugar, quero dizer que nós temos um profundo respeito pelas entidades empresariais e pelas empresas. Eu estou numa missão temporária, ajudando o prefeito Fabiano e o Jonas na gestão do município, mas a minha trajetória ela é na iniciativa privada e eu sei da dor e do quanto isso que está acontecendo prejudica as pessoas, os negócios, as famílias, e esse é um momento que ninguém gostaria de estar vivendo. Então, eu me solidarizo com a manifestação do Sim de Lojas, que é uma manifestação justa, uma manifestação importante de um setor importante que é o comércio local.
Com relação ao que está acontecendo, se está cumprindo o decreto 55.771, oriundo do governo do estado do Rio Grande do Sul, que diz no artigo 3º, fica suspensa, no período em que trata o artigo 1º desse decreto, a eficácia das determinações municipais que conflitem com as normas estabelecidas neste decreto, permitido o estabelecimento de medidas mais restritivas conforme as peculiaridades locais. Então, infelizmente, né, já houve judicializações no passado em relação aos decretos do Estado, para os municípios tentarem fazer normas mais brandas, e o Tribunal de Justiça cassou todas as tentativas que os municípios tentaram nesse sentido. Então vai a nossa solidariedade aos empresários. Eu concordo com a entidade e o município concorda com a entidade de que não é o comércio, né, que é o responsável pela disseminação do vírus, e também não adianta fechar o comércio ou restringir atividades econômicas se as pessoas de alguma forma não tomarem a consciência necessária e permanecerem nesse período que é fundamental nos seus lares, com as suas famílias, se afastando das aglomerações, para que logo ali adiante a gente volte a ter uma situação mais branda. Eu acho que é isso também. Não, porque assim, a gente está penalizando as empresas, os empregos, e, na verdade, o comportamento da sociedade é que tem que ter essa guinada. De repente, se a sociedade ficasse um pouco mais afastada nesse momento, reduzisse o seu convívio social, a gente não precisaria estar fechando as portas do comércio, como isso foi muito bem pontuado na nota. Então, de forma definitiva, o município não vai entrar na justiça para tentar reverter ou tentar a expressão que é dita, buscar alternativas. Tá, o que eu posso dizer em relação ao município? Nós estamos de portas abertas para conversar com a entidade, com as entidades representativas do comércio, e quem sabe juntos nós conseguimos alguma solução. Eu tenho aqui inúmeras perguntas, o senhor também está recebendo aqui, vou colocar na conversa e os microfones estão abertos aqui. Doutor Felipe Hertz, nosso presidente da Farmed, Sociedade Médica aqui de Farroupilha. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Rogério, boa tarde, ouvintes, Coloda. Tudo bem, doutor Felipe? Doutor Felipe, a primeira pergunta que eu tenho feito para os teus colegas desde ontem também, e aí a sua opinião, bandeira preta vai, até para o senhor orientar, e aí a sua opinião em cima de quem, o senhor também, até porque a gente já comentou, o doutor Felipe tem em Porto Alegre, também trabalha quase que diariamente em Porto Alegre, e a situação muitas vezes, o senhor já tem falado, Porto Alegre está com uma gravidade, logo em seguida vem para a Serra também, coincidência ou não, e isso a gente já está, e o senhor até nos enviou ontem, o prefeito comentava hoje de manhã, o número hoje, sábado, em Porto Alegre, até final da tarde, começo da noite, gravíssima a situação. Aí a pergunta, a bandeira preta vai resolver o que em 8 dias ou 7 dias? Rogério, na verdade, provavelmente a doutora Jonas já falou isso de manhã, e o prefeito também, Fabiano, e o Jonas reforçaram isso. A gente não teve um momento tão ruim quanto agora, né? E o que a gente tem visto é que a cada hora que passa a situação se agrava ainda mais, né? A gente não tá nem perto do olho do furacão, pelo que a gente tem a impressão, tecnicamente falando. Os números são cada dia piores, né? A evolução é muito aguda. Para ter uma ideia, na noite, esse boletim que a gente recebe é um boletim que é de fácil acesso, ele é gerenciado pela Fundação Faculdade de Ciências Médicas, lá de Porto Alegre, por um grupo de técnicos que faz isso, que é um monitoramento ativo da disponibilidade de leitos, né? Até é fácil, eles cadastram no WhatsApp deles lá, e eles mandam um boletim para qualquer pessoa, o boletim oficial dos dados da região que a pessoa está e de Porto Alegre. Para ter uma ideia, se não me engano, no final da noite, ainda de quinta-feira, eram aproximadamente 100 ou 110 pessoas em espera de UTI, só em Porto Alegre. Ontem à noite eram 157, se não me engano, 157 né? pacientes. Provavelmente a estimativa que a gente tem hoje é um número já maior do que esse. 157 à espera de uma UTI. Isso. Rogério, isso é um dado muito importante. Esses 157 pacientes, eles estariam na UTI em condições normais de atendimento. São pacientes que deveriam estar dentro da UTI já com cuidados intensivos, com médico o tempo inteiro, com equipe de enfermagem, alguns provavelmente em ventilação mecânica, né? E por conta de não haver espaço, eles estão num leito de emergência, alguns provavelmente em leitos de UPA em Porto Alegre,
né, não tendo os cuidados adequados para a sua saúde. O que a gente pode dizer a respeito disso? Chamem como quiser, né? Se é falência do sistema, esse é o último ponto que a gente podia chegar. É quando um paciente, independente da idade dele, das doenças que ele tem, precisa de um atendimento técnico, que a gente sabe o que fazer, mas a gente não tem como fazer, né? Então, é isso que está acontecendo. Nessa lista de pacientes, que são 157 ontem, na final da noite de ontem, tem pacientes de todas as gamas de idade, viu? Tem pacientes dos 30 e poucos aos 90 anos. São pacientes que, por não estar no local adequado de tratamento, que seria uma unidade de terapia intensiva, eles, além de não melhorar o seu quadro, eles têm um agravamento constante da situação. E certamente a gente vai ter, já nesse grupo, infelizmente, uma série de óbitos desnecessários por não ter suporte. São pacientes que internariam numa unidade de terapia intensiva, ficariam algum tempo, e que a gente sabe que é longo, a média tem sido próxima a 30 dias para cada paciente que entra na UTI, e por infelicidade do destino, esses pacientes não vão ter essa oportunidade de alguma forma, né? Porque a gente não tem perspectiva de ter 150 leitos disponíveis nas próximas horas. E cada minuto que passa para um paciente desse, ele é muito crítico. Então, lamentavelmente, o que a gente chama de colapso, ou qualquer outro nome que queiram dar, está acontecendo. A gente tem visto isso, né? Assim, uma pergunta aí para a gente fluir, para compreender 100%. A bandeira preta, o fechamento de alguns segmentos, principalmente do comércio, serviços, enfim, vai, na sua opinião, melhorar o quê? Rogério, na verdade, o que a gente tem, e talvez essa seja a conscientização mais importante que eu vou tentar passar aqui, se eu conseguir fazer isso, eu já estou satisfeito. A gente tem que entender, como a doutora Joana falou aqui mais cedo, para cada paciente doente com sintoma e que procura a unidade de tratamento, tem mais pelo menos 3, 4 ou 5 que não têm sintomas. Por exemplo, o Coloda pode estar doente aqui do meu lado, sem nenhum sintoma, e jogando partícula de gotícula em ti aí a 1,5 m de distância, 2, e chega, tá? É 6 metros a distância da gotícula. O governador reduziu a criançada para 1 metro agora, não? É diferente, tá? A gente está falando de adulto em situação de espaço fechado, que é o nosso caso aqui, por exemplo. Eu não estou de máscara por um motivo... Primeiro, porque eu não sei se eu posso estar doente ou não. Eu passei a manhã inteira em contato com o paciente, atendendo o paciente Covid hoje de manhã, fazendo exame, né? Falei com o Dr. Ronaldo Barbeiro, que está na UTI nesse momento lá, no meio da UTI Covid, que está completamente lotado. Os 10 leitos estão lotados no Hospital São Carlos. Tem mais 27 leitos ocupados de internação Covid agora de manhã, segundo o Dr. Leonardo. Todos positivos, né? Sim, todos confirmados. Todos confirmados. A gente já não tem mais aquele tempo entre a confirmação e a suspeita, né? Tem sido muito mais rápido esse diagnóstico. Porém, o que eu acho que vai impactar sim a questão de bandeira? O que a gente precisa fazer é a restrição de movimentação. Eu preciso que o Coloda, se por acaso ele estiver doente assintomático, que ele não vá comprar a sua erva mate agora de tarde no supermercado. Tu entende? Porque provavelmente, mesmo sem saber que ele está doente, ele vai infectar outras pessoas que vão perpetuar a cadeia. Por que a gente chegou nesse momento aqui? Vai lembrar, eu tive aqui no final de novembro, se não me engano, quando a gente tinha começado a ter um pico, né, que a gente já estava preocupado. E eu disse, as questões de restrição de movimentação, elas são das mais variadas gamas. A gente pode ter só uma restrição de distanciamento ou um lockdown, né? Por que a gente precisa fazer isso? Para que as pessoas não espalhem a doença sem saber que elas estão doentes. O que me preocupa hoje não são as pessoas doentes, porque essa a gente já tem o controle. Elas têm por obrigação estarem restritas, embora a gente saiba que isso não tenha acontecido. Tem muita gente doente sabidamente ou sabidamente com contato de paciente doente que circula livremente, acha que não tem nenhum problema. E são essas pessoas, Rogério, que fecharam o comércio. São essas pessoas que mantêm as escolas fechadas. É a irresponsabilidade social das pessoas, como o Coloda falou, que mantém essa calamidade pública cada vez pior. Não é o governador do estado, não é o médico, não é o prefeito. Quem faz isso são os responsáveis da sociedade que não se preocupam com o bem comum e permanecem circulando, mesmo com suspeito ou até mesmo doente. Tu entende? Então, o grande problema da restrição hoje de circulação não é que a gente não quer que a pessoa consuma, mas a gente precisa, de alguma forma, deixar elas separadas, dentro, pelo menos, do núcleo familiar, que ali a gente não tem controle. Mas se ela for na loja hoje, for no supermercado, for no parque, possivelmente ela vai contaminar outras pessoas. Esse pico que a gente vê agora, que é colossal,
Ele é um somatório do descontrole que aconteceu desde dezembro. As pessoas perderam o controle. A gente sabe disso. As pessoas deixaram de ter cuidados porque, primeiro, acharam que tinha acabado. Segundo, porque acharam que a vacina ia resolver o problema. Dessa sala, eu estou vacinado porque eu sou de um grupo de risco. Só. A vacina para ti, para o Coloda, eu não sei quando é que vai chegar. Ninguém sabe. Lamentavelmente. Entende? Então, o que eu vejo? O acúmulo sucessivo de casos, o descontrole sucessivo de casos. Olha o dado que o Dr. Forno trouxe hoje de manhã. Na época do Ano Novo, ali assim, tiveram metade dos atendimentos na UPA. Tu acha que as pessoas não estavam doentes? Simplesmente foram para a praia, foram para o sítio, foram para os pais. E tá aí o resultado. É simples. Tá, a gente fluir e vai começar a responder as perguntas dos ouvintes aqui, que é fundamental. A bandeira preta, na sua opinião, na sua avaliação, em 7 dias, vai dar para amenizar? Ou isso aqui é para engatilhar que ele precisa, o governador, no mínimo 14 dias, no mínimo 14 dias, para dar um resultado? Porque o senhor acabou de falar que as UTIs que estão lotadas, elas não vão, durante a semana, começar a esvaziar. No mínimo, o pessoal fica 20, 30 e muito mais. Essa semana de bandeira preta é uma prévia que vem, a bandeira preta deve se prorrogar? Tecnicamente, não tenho dúvida disso, Rogério. Não tenho dúvida. Até porque os nossos números de daqui a 7 dias, no dia 7 e 8 de março, serão piores do que os de hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não vejo nenhuma condição de daqui a 7 dias a gente retroagir com isso. Então, tecnicamente, e pelo histórico que a gente tem, e pelo conhecimento já acumulado de como tem funcionado essa doença, é óbvio que é só o começo. A gente vai precisar de mais tempo para tentar esvaziar as UTIs. Como eu falei, cada paciente leva em média 30 dias de UTI. Então, se a gente pegar como base agora, se a gente pensar que todos os pacientes que estão lá vão levar mais algum tempo para sair, boa parte deles ainda quase 30 dias, né? E tem mais, ontem à noite tinha mais 150 para entrar. Eu não preciso fazer essa conta aqui, as pessoas podem fazer. Isso não vai se resolver em uma semana. E a gente não tem como mudar o cenário. Como eu falei, isso que está acontecendo agora é o resultado do descontrole que a sociedade teve. E a própria sociedade paga agora com emprego, com redução de renda, lamentavelmente. Só para contribuir com um exemplo, tem o meu cunhado, o irmão da Aline, ele mora na Austrália. Quando estourou a questão da pandemia, o meu sogro e minha sogra estavam na Austrália. Até foi uma complicação para trazer eles de volta para o Brasil. Mas estamos aí, estão bem, graças a Deus, tudo certo. E na Austrália, a forma que eles encontraram de manter as pessoas em casa, que é o que a gente não quer que tenha aqui, né? Tem multas pesadíssimas para quem sai na rua. Tem um raio que tu pode sair de casa. E eles te rastreiam até pelo celular, né? Quanto a isso, eu tenho uma experiência muito parecida. Tem um grande amigo meu que mora hoje no sul da Austrália, na região de Adelaide, e há um tempo atrás ainda, que já tinha melhorado, a circulação estava livre lá. Lá na Austrália, as pessoas que chegam ainda, que voltam para a Austrália, embora as pessoas turistas são proibidas hoje de visitar, são só os australianos mesmo, elas precisam passar um tempo de quarentena, que são 14 dias isoladas num hotel. E isso acontece. Recentemente eu tive um outro colega que também foi para lá e ele ficou 2 semanas restrito no hotel. Ele não podia sair da porta do quarto. E foi assim. E esse meu colega, o primeiro, então, me disse que houve um surto de coronavírus num desses hotéis, de passagem, que eles chamam, em que teve uma contaminação de 3, 4 pessoas lá e meio que se perdeu um controle. Isso eram, assim, dúzias de pessoas, tá? Numa cidade do tamanho de Adelaide, que é gigante. Entraram em lockdown. O prefeito falou disso, acabou a circulação. Simples. Teve questionamentos? Obviamente que teve, deve ter tido protesto, mas as pessoas cumpriram. Qual que é o resultado hoje da Austrália? Talvez seja um dos melhores países na manutenção da crise. Que eles voltaram a trabalhar adequadamente, estão com quase toda a circulação normal internamente, né? A economia deve estar funcionando, mas porque lá no começo, além do ente público reconhecer adequadamente e atuar adequadamente, a população respeitou. Tem uma facilitação pelas fronteiras também, né? Também, né? Então, Felipe, para a gente ir para os ouvintes direto aqui, uma resposta aí certeira. O que nós, a população que está te ouvindo agora, pode fazer para colaborar? Sendo que hoje à tarde ela vai no mercado, hoje à tarde ela vai na farmácia, hoje à tarde ela vai andar de ônibus, que provavelmente vai estar lotado. O que essa pessoa pode fazer para, de repente, auxiliar para essa curva diminuir, para o número de pessoas
diminuir que estão contaminadas? Olha, Rogério, eu acho que a gente vai ter que reaprender de novo, E aprender... até complementar, hoje à noite ela vai estar reunida com a família num churrasquinho do sábado à noite, tem jogo, essa coisa toda. Rogério, as pessoas também têm que entender que isso é uma restrição. Se enquanto a gente passar essas barreiras de restrição, a gente vai continuar na crise e talvez a gente vai levar muito mais tempo para sair dela. E o que eu diria? As pessoas vão precisar circular para ir no supermercado? Sim, talvez elas sejam mais fácil fazer o telepedido. Todos os supermercados da cidade, eu acho, estão trabalhando nessa modalidade. Todos. As farmácias todas têm teleentrega. Entende? Não precisa fazer o churrasco com toda a família. Faz lá, a família interna, né? Na minha casa eu vou fazer churrasco provavelmente hoje, se tudo der certo, se eu não tiver que trabalhar de noite. Mas vai ser eu, minha esposa e meu filho. E deu. Entende? Minha mãe e meu pai, sim, vou falar com eles, como eu tenho falado há bastante tempo, por videoconferência. Tu entende? Então, assim, é isso que eu tô te dizendo. A mensagem que eu tento passar é que essa penalidade, ela não foi imposta da maldade da cabeça do governador ou da maldade da cabeça do prefeito ou do médico que está aqui vacinado e protegido, segundo alguns devem estar pensando. Não, isso a gente vem alertando, e tu é prova disso, Rogério, desde o começo do ano passado, quando estourou a pandemia aqui. Eu lembro muito bem de vir em abril aqui e dizer coisas muito parecidas de hoje, sendo que hoje a gente sabe muito mais, né? E ao percalço disso, a gente tem que, além de brigar contra o vírus, que é muito difícil, imagina, a gente consegue botar um robô em Marte e não consegue matar um vírus. É um antagonismo, né? Além disso, a gente tem que lidar com as pessoas que tentam desacreditar tecnicamente as pessoas que estão trabalhando nisso. E elas têm voz, e elas formam uma enxurrada de pessoas que estão aí pela rua brigando para não usar máscara, que não querem fazer distanciamento, que morra quem precisar. Todas essas coisas a gente ouve diariamente. Bom, vamos lá. Eu estou com as perguntas aqui e o pessoal vai chegando pelo telefone também, 3268-2100. O pessoal pode ir pelo WhatsApp 99611-1971. Vamos tentar responder o máximo possível. A primeira aqui, André, 999, final 49. Restaurante Rafael Colora de beira de rodovia podem funcionar? Tá, antes de responder, só vou fazer um comentário. A lista do que pode ou não pode na bandeira preta, ela tem disponível, vai estar disponível no site do município, está disponível no site do distanciamento controlado do governo do estado. Todas as normas aqui no Rádio do Espaço, isso. Então, assim, todas essas interpretações, elas são interpretações, tá? Porque tem situações que se interpretam de uma forma, situações que se interpretam de outra forma, mais restritiva, mais ampliativa. Tem que olhar certinho o KNAI da atividade. Então, um trabalho de fiscalização fiscal, antes de fazer a visita no estabelecimento, ele vai levantar o CNPJ de quem está lá e vai pegar as atividades que tem no KNAI para poder bater se é ou não é aquilo que está no decreto. Então, partindo desse pressuposto, né, que as respostas elas são no intuito de tentar elucidar, a questão do restaurante de beira de estrada, ele está liberado, tá? 25% dos trabalhadores, 25% dos clientes. Vamos seguindo aqui. O pessoal do táxi, Coloda, motoristas de aplicativos de táxis podem trabalhar? Leandro te pergunta, Leandro Rodrigues. Transporte público, transporte por fretamento, tem liberação com restrições na quantidade de passageiros. 50%, se não me engano. Evandro, tem uma lavagem de carros e gostaria de saber se posso abrir ou não. Não estou conseguindo nenhuma informação. Esse é o tipo de situação, porque internamente a gente discutiu até ontem bastante sobre a questão das lavagens de veículos. Nós, juntamente com a Vigilância Sanitária, entendemos que passa a ser uma situação, pelo KNAI, do estabelecimento de manutenção do veículo, e aí estaria liberado com restrições de quantidade de funcionários, se não me engano é 1. Vamos seguindo aqui. A Jussara Concato, gostaria de que comentasse a questão por que o banho e tosa foi considerado não essencial. A minha cachorra tem problema de pele e precisa tomar banho 3 vezes por semana, com shampoo e cuidados especiais, caso contrário, enche o corpo de bolhas. Todo esse processo receitado pela dermatologista. Para mim é muito essencial. E onde há aglomeração nesses estabelecimentos? Interrogação. Os motivos que levaram à confecção do decreto
Tudo isso é base científica levantado pela equipe do governo do estado, né? Agora, por exemplo, a questão das rações, ela está liberada, né? A venda de ração para os animais, esse tipo de estabelecimento. O pessoal pode... A questão do banho e tosa? O banho e tosa, eu acredito que esteja vedado. Ela está perguntando por que está vedado, né? Isso aí, o detalhe é que ela precisa, para ela é essencial, um serviço essencial. Sim, eu acho que nesse caso teria que se fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada para ver se libera ou não libera, porque de repente tem uma necessidade do próprio animal ali, né? A gente comentou, é importante, até o prefeito hoje, ele e o Jonas ligaram para a população que nos perguntou aqui, e se tiver alguma dúvida durante a semana, vai se falando aí. Tem o telefone, não tem, da Jussara não tem telefone. Deixa eu ver, a Jussara aqui, mas a Jussara liga aqui pro Mili, que o Mili está anotando todas as perguntas que estão chegando. A Márcia, cartórios e correios se enquadram em que setor da bandeira preta? Abre ou não abre a partir de segunda-feira? Serviços essenciais. Funciona, postagem. Normalmente? Sim. Prefeitura trabalha normalmente segunda-feira? Isso é um recado que eu tinha guardado para o final. Vamos lá. Nós vamos trabalhar, só que não com atendimento do fluxo contínuo de pessoas que geralmente se recebe. Foi publicado um decreto hoje de manhã e vai estar publicado no site da Prefeitura, telefones para contato, para agendamento. Então, a pessoa que precisar, por exemplo, ir no PROCON, vai ter o telefone do PROCON, a pessoa que precisar de algum serviço desses que o município presta, vai poder acessar através do agendamento, daí com hora marcada para não criar aglomeração. Todas as secretarias disponibilizaram os seus telefones. Claro que serviços de saúde e assistência, por exemplo, eles são serviços essenciais, eles continuam sendo prestados regularmente. Agora, tem outras situações que não necessariamente o serviço precisa ser feito nessa semana. Inclusive, para facilitar e evitar aglomeração, nesse decreto de hoje, nós suspendemos, então, os prazos para defesa, para recurso e para manifestações em processos administrativos. Desejo muito que a gente tenha um processo digital no futuro aqui em Farroupilha para todos os serviços, que aí não haveria necessidade desse tipo de suspensão. Mas como eles são físicos, as pessoas precisam extrair cópias ou juntar documentos, esses nós estamos suspendendo os prazos, né? A Silvana pergunta... estamos com muitas dúvidas referente ao distanciamento social. As lojas não essenciais, chamadas não essenciais, poderão vender por WhatsApp e a pessoa ir retirar o produto? Interrogação. A loja estaria fechada, falta informação do que pode e o que não pode ser feito. No decreto ali fala do comércio que não é essencial e diz, até ontem dizia que fecharia com a bandeira preta, né? Agora pode atender por teleentrega. Então, se fizer a chamada por WhatsApp, pode fazer a entrega. Está vedado ir lá retirar. Isso é o que está no decreto do governo do estado. Pode fazer a entrega, né? Eu ligo para o Rogério, ou mando um WhatsApp, Rogério, eu quero tal produto que tu me vende e me entrega em casa. Isso pode. Tá, mas aí entrega em casa ou no ponto. Eu vendo no calçado, eu posso? Sim, mas vai provar como, essa coisa toda? Bom, aí é uma... A roupa... Sim, é uma questão de organização, não tem muito. A roupa, claro, assim, ó, a gente quer prestigiar o comércio de rua, mas tem muita gente já que compra sapato, roupa pela internet já há bastante tempo. Um dos maiores concorrentes, infelizmente, do comércio hoje de rua também acaba sendo a própria internet. Às vezes são produtos que vêm de fora, até da China, tem sites aí que vendem, né? Então, é um momento delicado, como a gente falou, e a modalidade que é permitida nesse momento é a teleentrega. O Alexandre Duarte, trabalho com vendas na rua, picolé, ovos, como fica a bandeira preta para nós que vendemos na rua? Ambulante está vedado. 100%. Pode, assim, alimentação, o que está podendo, né, nos restaurantes, bares, não sei e tal, é a parte de a pessoa vir, comprar e levar. Né, o pague leve ou o pedido por telefone, enfim, o delivery. A Neuza pergunta aqui, banho e tosa a princípio não.
Isso, e comércio de ração por animais pode. Sim. A Patrícia, e o rotativo, estacionamento rotativo normal? Por hora segue normal, está em avaliação. Adriana Fontanella, como devem funcionar as escolas de cursos profissionalizantes e idiomas? Ensino remoto, né? Por videoconferência. Isso não mudou, né? A escola infantil, as creches, no caso, as escolinhas, e o primeiro e segundo ano. Isso, exato. Isso e o demais é remoto, preta. Até a universidade, a UX que estava voltando remoto. Agora. Tem algumas exceções no decreto para o ensino profissionalizante, a parte das universidades e os técnicos, naqueles serviços que são prestados por estágio, né? Por exemplo, o SAJU, eu chamo SAJU, que seria de uma das universidades, mas esse atendimento dos alunos de direito para pessoas entra numa atividade que ela pode ser realizada, tá? Ainda pode, restrita, mas pode. Vamos seguindo. O Valdir tem um negócio de ferramentas, trabalho com chaves, entre outras. Posso deixar aberto o estabelecimento? Com as restrições, teria que ver o KNAI do que ele tem, mas a construção, fazendo uma analogia, né, pode, seria um suporte, né, e a pessoa pode ficar sem a chave e tal. Entendo que esse com alguma restrição pode. A questão, digamos, lojas de materiais de construção estão liberadas. A parte da construção civil está liberada. Então, as lojas que tem construção, tem eletro... tem várias... Aí entra na questão que eu vou pedir para as pessoas entrarem em contato com as suas entidades empresariais, que tem um corpo técnico também bastante qualificado, para que vejam, porque assim, vim aqui no microfone, eu não quero ser responsável de dizer que pode ou não pode alguma coisa que está lá no KNAI daquele estabelecimento específico. Então, utilizem das entidades que estão aí também para auxiliar em todo esse processo. A Glaciana da Maquinada, nossa empresa é do ramo de antenas. No decreto, estamos na situação do essencial ou não? Aí é uma questão de entendimento também que eu vou pedir para ela, de repente, a gente poder aprofundar, mas no primeiro momento entendo que não é essencial. A questão da fiscalização. Certo. Perguntas aqui, está ocorrendo fiscalização? Por exemplo, o Diego Tasquim. A fiscalização da Prefeitura está trabalhando hoje diversos estabelecimentos em pleno centro abertos, inclusive bares com aglomeração e pessoas sem máscara hoje, sábado, bandeira preta. Tá, então o que acontece? Saiu o decreto para sábado passado, a Guarda Municipal, a Brigada Militar, já no sábado fizeram um trabalho, tá? Na segunda-feira, domingo seguiu o trabalho também da Guarda da Brigada. Na segunda-feira, nós fizemos uma reunião no município, até eu vim aqui teve uma reunião do comitê, não teve reunião do comitê, eu vinha na rádio, né, naquele dia. E nós reunimos aí Brigada Militar, Vigilância Sanitária, né, da Secretaria da Saúde, a Secretaria de Finanças, a Guarda Municipal e todos os atores ali da fiscalização. E aí iniciamos na terça-feira à noite as fiscalizações para que não tivesse nada após às 20 horas. Depois disso, né, agregou também a Polícia Civil, os bombeiros, algumas entidades como o Resgate Voluntários, e sempre têm sido feitas essas rondas à noite, né, no sentido de evitar o funcionamento dos estabelecimentos e evitar a aglomeração. Então, o município se dedica mais a fiscalizar a questão de quem tem o CNPJ, as empresas. A Brigada, né, tem uma atribuição também de acompanhar o movimento de rua, festas clandestinas e tudo mais. Então está sendo feito um esforço. Só que nunca na história, eu acredito, se demandou tanto de fiscalização, né? E ao mesmo tempo em que os fiscais estão atendendo esse tipo de demanda, estão atendendo outras demandas. Ao mesmo tempo que a Brigada está atendendo esse tipo de demanda, também está atendendo. Hoje está ocorrendo agora a fiscalização nessa hora. Vai ter fiscalização. E quem tiver alguma denúncia... pode passar para a ouvidoria e para o 190 da Brigada Militar. Ouvidoria 984-04-5537. No fim de semana inteiro também? Sim, até as 2 horas da manhã. Então tá, E o 190 da Brigada Militar. Porque assim, o decreto ele é estadual. É importante que as forças do Estado, o governo do Estado, tenha a obrigação de colocar também as suas forças, né, para fazer cumprir o decreto que é dele, né?
Muita pergunta que está chegando aqui pelo WhatsApp aqui. Rapidinho, vamos tentar resolver. Caminhar, por exemplo, indústria pode trabalhar, por exemplo, malharias. A ouvinte está pedindo aqui, a Daiane, em questão das malharias, como fica? Para quem trabalha como funcionário em malharia? 75% dos funcionários. Shoppings, no caso, que vendem a pronta entrega. Shoppings, deixa eu ver se mudou alguma coisa. Vamos ver se o senhor já sabe alguma coisa a mais aqui. Sim. Aqui. Tem o comércio de produtos de limpeza em geral. Posso abrir? Limpeza, a Maria Eni. Limpeza está nos essenciais. Está nos essenciais? Limpeza, sim. Qual a lógica de não permitir restaurante e liberar a construção civil? Aqui o ouvinte, o Rodrigo, diz sem nexo. Tá, volto para a questão. O decreto foi elaborado pelo governo do estado, nós temos que segui-lo. Na questão do restaurante, ele está liberado em modalidades, né, que são a teleentrega, o takeaway, isso até às 20 horas, né? Depois só... aí não vai funcionar, né? Mesmo o takeaway não vai funcionar. O Shoppings da Pronta Entrega conseguiu aí, Coloda? Estou procurando. Então, vamos fazer o seguinte, aqui, rapidinho, até para a gente não ficar muito na espera aqui, que eu já estou com o tempo esgotado. Doutor Felipe, em cima dessas perguntas aí. Eu acho, Rogério, que uma coisa importante é as pessoas notarem o essencial do que a gente está tentando fazer, o governo tentou fazer no decreto. A gente, nesse momento, é essencial que se restrinja a circulação de pessoas para evitar o quê? Que as pessoas que são doentes e não sabem contaminem outras pessoas, tá? Então, esse é o nosso objetivo principal. Pouca lógica tem em tentar fazer isso deixando o comércio aberto, porque é um motivador das pessoas irem. Pouca lógica faz se eu deixar o shopping aberto, as pessoas vão para o shopping, né? E permitir circulação em parques, jogos e coisas afins. Então as pessoas precisam entender que a necessidade agora é restrição completa da circulação para a gente tentar diminuir a taxa de contaminação futura na próxima semana, com isso diminuir a chegada de novas pessoas graves no hospital, né, para não sobrecarregar o que já está explodido, já está estourado, né, e para que, quem sabe daqui uma semana, daqui a 10 dias, as nossas admissões hospitalares de UTI reduzam de forma significativa para que a gente possa retomar essas atividades. Então, eu entendo e me solidarizo com todas as pessoas que perguntam e têm dúvidas. Eu tenho uma série de dúvidas também, mas, enfim, é claro, no meu ponto de vista, que a indústria, a parte de construção civil, as pessoas vão lá e ficam trabalhando, né? Eles constroem o muro, constroem a casa, constroem o prédio. Estão lá restritos, eles não estão circulando na cidade. A pessoa pega o seu carro, o seu ônibus e vai para a malharia e trabalha lá suas 8 horas e fica lá trabalhando com todos os cuidados. Inclusive, eu quero frisar de novo, nesses locais, comércio, indústria, a gente tem as menores taxas de contaminação. A contaminação acontece aonde? Onde a gente não tem o controle, que na circulação da cidade. Se não me engano, agora de manhã o Parque dos Pinheiros tinha bastante gente lá. Será que tinha que estar todo mundo lá? Entende? Então, são essas as questões. O cerne desse decreto e do que a gente tenta é deixar as pessoas afastadas da circulação e contato com possíveis doentes. Doutor Felipe, responde uma pergunta aqui, é da Lídia, a questão de ela precisa, para a avó dela, fisioterapeuta. Como é que fica a situação desse tipo de profissional que vai atender na residência dela? Tudo certo? A área de saúde toda, Rogério, até onde a gente sabe, ela é essencial e estão todas as áreas trabalhando, tá? Provavelmente alguns profissionais têm alguma restrição. Mas o medo que eu entendo que de repente... tem que ver com o profissional que atende ela ou com a instituição que atende ela, mas certamente não vai ter restrição a isso. Coloca bancos, vão trabalhar normalmente, bancos, lotéricas? Os serviços de crédito são essenciais, sim. Tá, e os shoppings? A doutora Eliane Dal Ponte aqui está me socorrendo na questão do serviço de higiene que a gente ficou devendo das pet shops, ela tá fechada aqui pela bandeira preta, tá? Pet shop não pode? Não pode. Tá ali pela bandeira preta. Mas se o pet shop, no caso, também vende ração? Não, ele pode aí vai ter que analisar o que... Mas aí é uma discussão isso aí. Aí, assim, ó... Mas se a loja de material de construção vende eletrodoméstico... Se sabe de alguns artifícios que são utilizados para manter abertos os estabelecimentos, né? E aí, se ele está aberto, é difícil de não vender uma coisa ou outra, né? Porque não está... Restringe o serviço, então tu mantém aberto. Isso aí é uma discussão longa.
É uma discussão que a gente não está querendo discutir, mas a questão, por exemplo, assim, não é artifício, é o meu trabalho. Não, né? esse sim. Eu pego Isso lojas, é bem comum. Eu pego loja de materiais de construção que vende eletrodomésticos, vende imóveis, sim, e a nossa função é essa. Assim, não é desculpa minha para eu conseguir abrir. Não é isso. As pet shops, até muitas, têm a venda de ração. Não é esse caso específico. Eu estou falando de outros estabelecimentos que acrescentaram ao KNAI atividades que elas não tinham para poder funcionar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Rogério. Eu acho que essa tua fala foi muito importante, até porque ele clarifica muitas coisas. A gente ouviu isso, tá? Desde março do ano passado, essa frase, não, porque a minha vida é o meu trabalho e eu que decido. Não me interessa o resto, é o meu trabalho. Estamos nesse momento, em crise do sistema de saúde, sem atendimento adequado para muita gente vai perder a vida por não ter atendimento, por falas e pensamentos como este. Se a gente tivesse como sociedade lá atrás, Rogério, cada um cedido um pouco, seguido as regras e ter tido clareza de atitude, nós não estaríamos assim nesse momento. São por pensamentos como esse, periumbilicais, só meu umbigo interessa, que a gente chegou nesse ponto. Mas não foi isso que eu falei. Não, Felipe, é o seguinte... Mas a gente ouve... Eu não falei isso e nem o ouvinte. O detalhe é o seguinte, eu estou citando o exemplo de uma empresa que até ela é a loja completa, ela é material de construção, é móveis, eletrodomésticos, que a gente tem várias aqui na região. Não é porque o Coloda utilizou a palavra artifício. Não, mas não a minha vida, o meu trabalho é esse, eu estou oferecendo uma loja completa. O pet shop, do caso citado, ele é completo porque ele atende a clínica, ele atende a ração e ele... Por isso, assim, então ele pode abrir... A questão, só para deixar claro, o artifício que eu digo não é no sentido dos estabelecimentos que já existem ter a sua missão nesse sentido, tá? Por exemplo, assim, eu tenho uma empresa que faz determinada atividade e aí, em função de alguma atividade que pode ser essencial, eu acrescento no KNAI aquilo. É diferente de quem já existe e já faz. Isso aí é tranquilo, né? Aí não está usando artifício nenhum. Só para deixar bem claro. A Michele aqui, vários, no mesmo sentido aqui. Que ridículo, Coloda. O comércio não pode abrir, mas vocês vão cobrar estacionamento. Eu comentei antes que a questão do estacionamento rotativo ela está sendo avaliada, né? Tá bom, só a questão das lavagens, tem muita gente. Pode a lavagem de carro? Lavagem de carro entra na manutenção de veículo. E na questão do shopping, pode teleentrega. A questão de bar e lancheria, muita gente hoje aqui, trabalhando hoje de manhã. Coloda fiscalização, deixa rolar. Vai ter fiscalização. Gente, olha, todas as perguntas que chegarem aqui, se o Miller tiver alguma coisa, manda para cá para a gente encerrar. Doutor Felipe, para encerrar, recado, e a gente sempre é importante te ouvir como presidente da Farmed. Só um detalhe, ali dos bares, restaurantes e tal, podem trabalhar com teleentrega e aquele pega e leva, eles podem trabalhar. Né? Não é que tem que fechar, elas não estão fechadas, elas podem... Eu vou lá, compro um prato, levo para casa. Tá, mas o detalhe, por exemplo, uma loja... deixa eu utilizar o nome aqui. O Alexandre Moroni está nos ouvindo, o Bolim, que está com a cervejaria. Mas cerveja pode ser qualificada como o chopp, como um alimento, sei lá. Pode ser qualificado. Tem que olhar o KNAI dele. Tá, mas no caso é o seguinte, ele pode fazer entrega, entrar na loja não pode, mas pode entregar na porta? É isso? A teleentrega ele pode fazer. A teleentrega, mas no caso, o PEG leve que o pessoal utiliza. Aí que tá. O decreto do governador antes estava tudo fechado e ele botou que proibia o PEG leve no comércio, né? Ele só a teleentrega. Podemos discutir a medida, né? Mas acontece que é o que tem no decreto. Se eu não posso, mas eu vou lá no mercado e vai ter uma multidão no mercado fazendo compra, pego na mão. Não, me parece que a ideia essencial é qual que é, no meu ponto de vista, a diferença do PEG leve da teleentrega. A teleentrega vai ter um motoboy, uma pessoa de carro, que vai fazer uma série de entregas na cidade. Vai ter a movimentação de uma pessoa só. No takeaway, dependendo do que for, a gente vai ter uma fila de 50 pessoas na porta da loja para retirar. Entende? Então, a essência do nosso pensamento, que é a restrição de circulação, ela volta a cair por terra. Eu acho, por isso que eu disse, tudo gira em torno da restrição de circulação. Rogério, tu tinha me perguntado, eu acho que isso são coisas bem importantes que eu preciso passar e esse era o meu objetivo principal. Ótimo. A gente realmente está no momento do pior que a gente já teve em situação de pandemia. Os nossos atendimentos estão
cheios, todos eles, tá? Mas nem por isso as pessoas podem ficar doentes em casa. Então, eu continuo frisando que esse foi um grande problema que nós tivemos em outros países, inclusive lá no começo da pandemia. As pessoas ficavam criticamente doentes em casa para não ir para o hospital. Então, eu apelo para as pessoas sabidamente doentes ou com suspeita de doença, que não se sintam bem, procurem os atendimentos, como a doutora Joana e o doutor Cleiton passaram de manhã. Entre em contato sempre telefônico primeiro para a UPA, para lá. Tem um atendente especializado que já faz isso há muito tempo, que é um técnico da área da saúde, que vai atender, vai fazer uma anamnese, que é uma consulta preliminar por telefone, e vai dizer o que fazer. Vem para a UPA, vai para o hospital, permanece em casa, vou te ligar daqui a 2 horas de novo. Então, mantenha o contato. Não deixem as pessoas em casa, porque a chegada de uma pessoa criticamente doente no hospital é muito pior do que ela chegar mais cedo. Esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, as pessoas doentes que precisarem de auxílio médico, nós estaremos lá para fazer o atendimento de alguma forma, dentro de todas as possibilidades. Mas é antes no hospital, ou na UPA, ou no atendimento médico, do que em casa sem nenhum tipo de assistência. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante. O segundo, a gente apela de novo para as pessoas terem toda a resiliência que a gente tem tido durante esse tempo. Nesse momento, a segurança das pessoas da família está em estar no seu núcleo familiar pequeno próximo. Não adianta. A gente está no pior momento, a taxa de transmissão está completamente descontrolada. Por felicidade ou não, eu consigo ter o contato pela minha área de trabalho com quase todas as suspeitas de doença da cidade, porque todos acabam chegando na minha mão, elas passam por diagnóstico por mim, tanto aqui quanto lá no Moinhos de Vento. A gente, nos últimos 10 dias, tem tido um trabalho extenuante como nunca tinha visto nessa área. Pior porque a gente tem visto os pacientes chegarem mais graves, e a gente não sabe se tem uma mudança de doença, ou se é só uma nova apresentação, e pior, os pacientes mais jovens. Então a gente viu drasticamente a mudança de faixa etária, pessoas jovens, muito mais doentes, muito mais agudas e com muito mais risco de precisar de tratamento intensivo, justamente no momento em que a gente não tem. Então eu apelo para as pessoas que sigam na resiliência, a gente vai precisar resolver a questão econômica toda depois, os técnicos vão estar aí para fazer isso. E... Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, mas é pra gente. Eu que jogo com o tempo esgotado e tenho compromissos ainda aqui de divulgação, de informação. O Leandro Bareta, doutor Felipe, a respeito das escolas de ensino de educação infantil em anos iniciais, não existe a possibilidade de contaminação, já que as crianças são assintomáticas e os professores não receberam a vacinação? Aqui o opinião do Leandro Bareta, o ideal não seria deixar a escola fechada? Ele te pergunta, questão das escolas, a tua opinião. Rogério, a gente tem uma grande discussão a respeito disso. A gente sabe que a doença em criança em si, ela é muito menos problemática, porque as crianças são os vetores de transmissão eventualmente, tá? Mas o que a gente sabe também, existem 2 fatores, né? Tendo todos os cuidados que a gente está tendo nas escolas, e a gente provou isso, né? As escolas de educação infantil aqui em Farroupilha funcionam desde outubro. Eu não lembro de ter nenhum caso crítico de contaminação dentro da escola a partir de criança, sabidamente, tá? Possivelmente a gente deve ter, mas são coisas muito pontuais, muito diferentes do que tem na rua, tá? Os cuidados dentro da escola, por mais incrível que pareça, as crianças conseguem ter os cuidados. As crianças a partir de 3, 4 anos são muito mais organizadas que os adultos, né? O meu filho tem 5 anos e ele, na hora que sai para ir para a escolinha, dentro do carro, ele já está de máscara. E às vezes ele chega da escolinha, ele fica de máscara em casa porque ele não se dá conta que ele tinha que ter tirado a máscara. Eu não estou discutindo se é bom ou não, mas eles souberam se organizar, eles têm a distanciamento na escola, eles têm os cuidados. As professoras estão muito bem treinadas para isso e eu acho que tem que dar os parabéns para isso, tá? E o segundo ponto é que a gente precisa que essas crianças vão para a escola, para os pais poderem ir trabalhar, para diminuir o isolamento dessas crianças, que é muito mais crítico. Eu já falei disso outra vez. Talvez o dano maior que a gente esteja proporcionando para essas crianças seja o afastamento do ambiente escolar. Eu ainda fico pesaroso pelas crianças das séries da terceira e mais séries que estão afastadas, mas nesse momento, por esses 2 motivos, ele é muito, muito essencial. Deixa eu colocar aqui a Roberta Deimomi, que é presidente do Conselho Municipal da Saúde, ela cumprimenta aqui os programas, enfim.
uma frase que ela colocou entre aspas, que acho que o senhor falou também, a irresponsabilidade individual, quem paga é o coletivo. Isso. A Roberta cunhou essa frase aqui junto comigo num programa no meio do ano e ela tem toda a razão. A irresponsabilidade individual, quem paga é o coletivo. Coloca, fecha aí, por favor. Não, só um recado que foi falado antes de fiscalização e tudo mais. O pessoal da fiscalização mandou mensagem pedindo que as pessoas colaborem mais, né? Que utilizem as máscaras, porque estão acontecendo aglomerações ali no centro e nos arredores. E eles falam que está batendo recordes aí de denúncias em relação às barbearias, salões de beleza, os bares. Então... Não pode, salão de beleza, a gente não falou, salão de beleza, as barbearias, enfim, tem que estar fechado. Tá, as denúncias, no caso, o que vai ser feito, digamos assim, as pessoas denunciam, vai até o local e tem multa a partir de hoje, ou continua, digamos, conversando? A fiscalização, ela, assim, nós não somos perseguidores de ninguém, né? O município não é esse o intuito realmente é da conscientização de que as pessoas tomem as medidas cabíveis, né? Então, o município vem fazendo orientações, vem dando essas orientações e no descumprimento, mas mesmo na orientação fica notificação, fica termo e a pessoa fica sujeita à autuação, né? Ela pode ser autuada a qualquer momento e, infelizmente, se chega nesse ponto, né? Não se tem muito mais o que fazer do que autuar. A gente pede para as pessoas que colaborem, né? Gente, o 984045537 é da ouvidoria e o 190 da Brigada Militar que também pode ser acionado. Gente, estamos mudando completamente a programação, mas é necessário. Muita gente parabenizando aqui os senhores também. Muito obrigado, Coloda, doutor Felipe. E se os senhores tiverem necessidade, a gente gostaria de ouvir mais durante a semana, agora que está começando. Ok, muito obrigado. Aí, tá, gente? Obrigado, Rogério. A gente faz...